perceberam como algumas pessoas conseguem tomar decisões difíceis, enquanto outras pessoas passam dias pensando na reação que isso pode causar no outro? Elas querem dizer não, mas pensam: e se a pessoa ficar chateada? Querem mudar de emprego e pensam: e se eu decepcionar a minha família com essa escolha? Querem terminar um relacionamento, mas passam meses adiando a decisão, não porque não saibam que precisam tomar essa decisão, mas porque imaginar a decepção do outro parece insuportável. E talvez a pergunta aqui seja: por que decepcionar alguém parece tão perigoso para você? Hoje eu quero conversar com você sobre por que decepcionar alguém pode parecer tão assustador para algumas pessoas. Ao longo desse vídeo, nós vamos compreender um pouquinho porque esse medo costuma ser muito maior do que a situação em si e como ele pode ter sido construído ao longo da sua história e de que forma ele influencia nos seus relacionamentos, nas suas escolhas e até na maneira como você se trata. E no final, eu quero deixar uma reflexão que talvez te ajude a olhar para essa situação, para essa experiência, com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de gentileza. Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou a Bela, sou psicóloga clínica e este aqui é um espaço para a gente poder conversar sobre saúde emocional, sobre autoconhecimento e sobre relacionamentos a partir da psicologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para poder se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana nós temos uma nova conversa por aqui. Então vamos começar? Então, como que esse medo ele aparece na vida adulta? Bem, depois de algum tempo, esse medo deixa de parecer apenas nas grandes decisões e ele começa a fazer parte das pequenas escolhas que você tem no seu dia a dia. Você demora para responder uma mensagem porque não sabe como dizer não para outra pessoa. Você aceita um convite mesmo não querendo aceitar. Continua em um trabalho que já não faz mais sentido porque tem medo da reação da sua família. Permanece em um relacionamento onde você já não consegue ser você mesma porque imagina o sofrimento que uma separação pode causar nessa pessoa que você está se relacionando. E aos poucos, acontece algo muito sutil aqui. Você começa a organizar a sua vida em função da reação das outras pessoas e não em função das suas próprias escolhas. É como se cada decisão precisasse passar por uma pergunta: como essa pessoa vai se sentir? E não que a gente não tenha que se preocupar como que o outro vai sentir baseado nas nossas decisões, mas isso não pode defini-las. Então essa pergunta por si só não é um problema, porque considerar o outro faz parte de qualquer relação saudável. O problema surge quando ela substitui outra pergunta que é igualmente importante, que é: o que faz sentido para mim hoje? Porque às vezes algumas coisas na sua vida não estão fazendo sentido. Então quando isso acontece, as necessidades das outras pessoas passam a ocupar tanto espaço que as suas necessidades próprias começam a desaparecer da sua vida. E muitas vezes isso não acontece porque alguém exigiu esse lugar. Acontece porque você aprendeu que manter as pessoas satisfeitas era uma forma de manter os seus vínculos de forma tranquila, né? Susan David, que é uma psicóloga e pesquisadora das emoções, ela traz uma reflexão que cabe muito com o que a gente está trazendo hoje aqui. Ela explica que a maturidade emocional não significa evitar emoções difíceis ou impedir que os outros se frustrem com você. Na verdade, significa conseguir agir de acordo com aquilo que é importante para você, mesmo quando isso desperta desconforto no outro. Porque assim, inevitavelmente, gente, viver de forma autêntica também significa lidar com momentos em que alguém pode não concordar com as suas escolhas. E está tudo bem as pessoas não concordarem com você. Vão ter coisas aí na sua vida que as pessoas vão ter opiniões diferentes. Mas existe uma diferença muito importante que às vezes vai passar despercebida. Machucar alguém, na verdade, é agir com desrespeito, violência ou com falta de consideração. Decepcionar alguém é diferente. Às vezes, a outra pessoa fica frustrada simplesmente porque você fez uma escolha diferente daquela que ela esperava. Então imagine
que um amigo seu queira que você esteja presente em um compromisso. Mas naquele dia você está exausta e escolhe descansar, você não está dando conta, né? Então esse seu amigo pode ficar decepcionado, mas isso não significa que você fez algo errado. Da mesma forma que um familiar, por exemplo, pode não concordar com uma decisão profissional que você tenha. O seu parceiro, né, pode ficar frustrado às vezes porque você colocou um limite nesse relacionamento. Um colega de trabalho, por exemplo, pode não gostar quando você deixa de assumir uma tarefa que não é sua e na verdade só estava ajudando ele, né? Então essas reações pertencem à experiência deles e não à sua experiência. Nem sempre elas vão significar que você errou. A Brené Brown, ela fala que muitas pessoas confundem pertencimento com aprovação. Ou seja, essas pessoas acreditam que precisam agradar para continuar sendo aceitas. Mas pertencimento verdadeiro, ele não vai acontecer quando a gente esconde quem nós somos. Vai acontecer quando percebemos que podemos continuar sendo amados, mesmo sem corresponder a todas as expectativas. E essa diferença transforma completamente a forma como construímos os nossos relacionamentos, tá? Por quê? Porque você deixa de viver tentando evitar qualquer frustração do outro, que na verdade é algo que você não tem o menor controle, né? E começa a construir relações onde existe espaço para diálogo, para limites e para ser autêntica. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão para você. Na próxima vez em que você sentir medo de decepcionar alguém, eu quero muito, de verdade, que você pare por alguns segundos. Respire, acalme seu coração e faça duas perguntas. A primeira pergunta é: essa pessoa está realmente sendo machucada ou apenas frustrada porque eu fiz uma escolha diferente do que ela esperava? Existe uma diferença muito grande entre essas duas experiências, tá? E a segunda pergunta: olha, se eu decidir apenas para evitar a decepção dessa pessoa, quem ficará decepcionado comigo? Porque muitas vezes passamos anos tentando evitar o desconforto dos outros, enquanto vivemos e convivemos diariamente com o nosso próprio desconforto e com a nossa própria frustração da realização dos nossos sonhos. E aos poucos isso vai nos afastando de quem nós somos e de quem nós gostaríamos de ser. Talvez parte desse crescimento aconteça justamente quando a gente percebe que não precisamos corresponder a todas as expectativas para sermos dignos de amor e pertencimento. Talvez algumas pessoas realmente se decepcionem com as suas escolhas. E isso faz parte de qualquer relação humana. É muito difícil a gente ter uma relação duradoura que a gente não tenha se frustrado em nenhum momento com a pessoa. Mas relações saudáveis não vão exigir que você deixe de existir para que elas continuem. Elas permitem que duas pessoas sejam diferentes, que tenham necessidades diferentes e ainda assim permaneçam conectadas. Se essa conversa fez sentido para você, eu queria deixar uma pergunta para que você leve durante essa semana. Em quais momentos você tem tentado proteger os outros da decepção, enquanto continua decepcionando a si mesmo? Não precisa de me responder agora. Apenas observe aqui dentro. Talvez essa pergunta diga mais sobre a sua história do que você mesmo imagina, tá bom? Olha, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo foi útil, fez sentido para você, compartilhe com alguém também que vive carregando esse medo e já até te compartilhou sobre isso. E se você quer continuar refletindo sobre saúde emocional, relacionamentos e autoconhecimento, não deixe de se inscrever aqui no canal e apoie aqui nesse canal, vai ser muito positivo. Toda semana nós temos uma conversa nova por aqui. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau!